Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu estou de volta para darmos continuidade à nossa série de estudos sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. No vídeo anterior, nós falamos sobre uma das mais importantes obras do Espírito Santo que está relacionado com a salvação. Na verdade, nós relacionamos o Espírito Santo com a obra de salvação. Lembrando que é o Senhor Jesus que nos salva, Ele é o Yeshua, Ele é o Salvador. No entanto, é o Espírito Santo que nos convence do pecado. É Ele que nos dá sentido à questão da obra de salvação. Sem o Espírito Santo não poderíamos ser salvos. É bom lembrar que no plano da salvação, toda a humanidade caiu. Todos nós somos pecadores. E o pecado tem uma consequência, o pecado tem a condenação eterna, a morte eterna. No entanto, o Espírito Santo vem e nos mostra, e nos revela que Jesus é o Salvador. Ele nos convence, ele nos leva à cruz. E aí nós podemos então fazer a confissão de Jesus como Senhor e Salvador e sermos salvos. É Ele também que nos garante a salvação. Vamos lembrar o texto de Efésios 4:30, que não devemos entristecer o Espírito, porque é Ele que nos garante a salvação, é Ele que nos assegura até o dia da redenção. Muito bem, mas hoje eu quero falar um pouco sobre um aspecto importantíssimo, que é se tornar filho de Deus. Quando você é salvo, quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador, você se torna filho de Deus. Isso é muito importante porque o primeiro ponto que eu quero destacar é que todos nós somos criaturas de Deus. Todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e nos tornamos criaturas de Deus. Mas criatura não significa ser filho. Nos tornamos filhos, segundo a palavra de Deus, em João 1, verso 12, quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. O texto diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Em Gálatas 3:26, o apóstolo Paulo também nos diz: pois somos filhos de Deus mediante a nossa fé em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, meus queridos, você que está me ouvindo, para nos tornarmos filhos de Deus, nós precisamos aceitar a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, e isso é obra do Espírito Santo. Uma vez que nós somos salvos em Cristo Jesus, nos tornamos filhos. Isso é importante? Com certeza, muito importante. Lembrando que no início do plano redentivo, Jesus é apresentado como Filho unigênito. Lá em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, o seu Filho único. Mas depois que ele cumpriu a obra de salvação, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, enviou o Espírito Santo, todos aqueles que aceitam a sua palavra se tornam filhos de Deus. Então ele passa a ser o filho primogênito, ele é o primogênito entre os mortos, diz lá o livro do Apocalipse, de centenas e milhares e milhões de filhos. Tudo isso é a obra do Espírito Santo. Da seguinte maneira, vamos lá em Romanos capítulo 8, começando pelo versículo 14. Paulo diz: os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Então, uma característica muito importante daqueles que são filhos, espero que você seja um filho de Deus, é ser dirigido pelo Espírito Santo. Nós temos uma necessidade, um desejo de ser guiado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo governe as nossas vidas. Vamos lembrar que a nossa vida é marcada por muitas decisões. Aliás, a nossa vida é marcada por decisões. Decisões simples, mas decisões também complexas, que podem comprometer a nossa vida toda. Então, por exemplo, a cor de cabelo que você vai usar, o tipo de roupa que você vai usar, isso não é tão comprometedor, não traz tantas consequências. Mas, por exemplo, com quem você vai se casar, a profissão que você vai escolher, isso é muito comprometedor.
E é preciso, então, da direção do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele nos guia em todas as áreas. Eu creio que Deus tem um chamado, um propósito, um ministério para todos aqueles que se tornam filhos de Deus. E é o Espírito Santo que faz esta obra, nos guiando, nos dirigindo. Eu sei que nós estamos sujeitos a muitas dificuldades nesse mundo, a muitas aflições, a momentos difíceis, mas o Espírito Santo é Ele que sempre está disposto e quer nos guiar em toda a verdade. Eu só quero lembrar você que o Espírito Santo, ele é amável, ele é um cavalheiro. O Espírito Santo, ele não obriga, ele não força nada. Ele responde aquilo que você pergunta. Ele age da maneira como ele nós o tratamos. Então, por isso que a Bíblia diz que nós não podemos entristecer o Espírito Santo, lá em Efésios 4:30. Muito bem. Mas o texto também de Romanos, capítulo 8, é um texto muito importante, eu gostaria que você olhasse lá na sua Bíblia. Diz também no versículo 16, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha só, meus queridos, testificar é a ideia de nos assegurar, comprovar. Então o Espírito Santo comprova e nos assegura que nós somos filhos de Deus. Aí cabe uma pergunta muito importante. E por que ser filho de Deus é tão importante? Por que se tornar filho de Deus? Criatura não tem direitos à herança. O filho sim. O texto diz lá em Romanos 8, verso 17, que através de nos tornarmos filhos de Deus, nos tornamos herdeiros de Deus. O que é um herdeiro? É uma pessoa que tem direitos deixado por alguém. Literalmente pode ser bens materiais, enfim, patrimônio. Mas quando nós nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos herdeiros de todas as bênçãos de Deus. Agora, há dois aspectos importantes que eu gostaria de lembrar. Que recebemos as bênçãos, recebemos o poder de Deus, mas também somos responsáveis, o segundo aspecto, por aquilo que Ele coloca em nossas mãos. Então, como filhos de Deus, nós somos testemunhas de Cristo. Como filhos de Deus, nós temos que andar de uma maneira que agrade ao nosso Pai. Há dois tipos de filhos, aos filhos rebeldes e aos filhos obedientes. Eu digo para você, seja um filho obediente, seja um filho guiado pelo Espírito Santo, seja um filho que realmente testifique que Cristo realmente é o Senhor e Salvador. Seja um filho de Deus e tenha certeza que Deus ele estará sempre nos abençoando. Aos filhos cabe a provisão. O que é a provisão? A provisão é tudo aquilo que nós necessitamos. Nunca vai te faltar, irmão, um alimento, tenha certeza disso. Nunca vai lhe faltar uma cama quentinha para você deitar. Nunca vai lhe faltar aquilo que é básico, necessário, porque é a provisão. Mas os filhos de Deus também têm direito à herança. Então, o Senhor, Ele criou o céu e a terra. Ele é o dono de todas as coisas. E Ele, então, pela sua infinita misericórdia, seu amor, nos capacita também a estar recebendo bens. O Senhor quer que você tenha uma vida próspera, uma vida abençoada. Então, mediante a obra do Espírito Santo, você vai recebendo de Deus tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Mas, mais do que isso, também somos recompensados. Os filhos de Deus têm a recompensa da vida eterna, recompensa de uma vida cheia da presença de Deus. Somos recompensados. Tudo que fizermos em prol da obra do Senhor, somos recompensados. Lembrando a lei da semeadura, tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Então semeie com fé e saiba que você vai ser recompensado. Até mesmo um copo de água fria haverá recompensa, diz o Senhor Jesus. Então, meus queridos, é muito importante entendermos isso. Primeiro, somos criaturas de Deus, feita à imagem e semelhança do Senhor, Gênesis 1:26.
Mas quando aceitamos a Cristo, nos tornamos filhos de Deus. Isso é uma obra do Espírito Santo, nos guiando, testificando e nos tornando herdeiros de Deus. Você é herdeiro de Deus, você é abençoado com toda sorte de bênçãos. Eu não sei o momento que você está vivendo agora, mas eu gostaria que você levantasse a sua cabeça como filho de Deus e tomasse posse da sua vitória. Nós vamos agora orar, vamos pedir ao Espírito Santo que ele venha e opere poderosamente na sua vida e haja conforme ele deseja. Feche os teus olhos agora e receba esta oração. Pai amado e Pai santo, é no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, na unção do Espírito, que eu intercedo por cada vida que está me ouvindo. Aqueles que já são filhos de Deus, que eles entendam isso, que eles são guiados pelo Espírito Santo, que eles têm o testemunho, a comprovação que são filhos de Deus, que eles têm da parte de Deus a herança, que eles têm da parte de Deus a recompensa, a provisão. E aqueles que ainda não aceitaram a Cristo possam entender isso. Um passo muito importante. Aceitem ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, tornem-se filhos de Deus, tornem-se herdeiros de Deus, abençoados por Deus. E eu tenho certeza que o Senhor vai operar maravilhosamente na vida de cada um. No nome de Jesus eu oro e eu te peço, Espírito Santo de Deus, faz esta obra. Espírito Santo de Deus, comprove, assegure em cada coração que somos filhos de Deus. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, todos que estão me ouvindo, entendam bem isso. É maravilhoso saber que nós podemos nos tornar filhos de Deus. É maravilhoso saber que o Espírito Santo, ele faz esta obra, nos guia, ele nos assegura. O Espírito Santo nos faz herdeiros de todas as bênçãos. Então você é a pessoa mais abençoada que existe neste mundo. Nunca se esqueça disso. Deus está sempre ao teu favor. O Espírito Santo sempre quer operar na sua vida. Abra o seu coração, deixe ele operar. Ele é o teu amigo verdadeiro. E eu gostaria ainda de pedir a você que nos ajudasse, continuasse nos ajudando, na verdade. Eu quero te agradecer muito, porque muitos têm compartilhado, muitos têm já nos ajudado, mas nós precisamos de mais pessoas ouvindo sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Então, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, envie para tantas pessoas que você puder, que eu tenho certeza que Deus vai operar e vai te recompensar ricamente. Continue orando por mim, pastor Eduardo, pela minha esposa, pastora Roseli, pelo nosso ministério. Eu tenho certeza, meus irmãos, que a obra que o Senhor começou, Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Amém, meus amados? E sempre lembrando que a tua vitória é a minha vitória. Filho de Deus, abençoado. Até o próximo vídeo. Amém.